E aí, galera do Me Salva! Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre pontuação, mais especificamente o uso da vírgula. Quando a gente fala em vírgula, é muito comum pensar que ela serve para marcar uma pausa na fala. Na verdade, a vírgula marca uma alteração do padrão frasal. Qual o padrão frasal da língua portuguesa, do nosso português? O sujeito, seguido do verbo, seguido dos complementos do verbo, aquilo que a gente chama de objeto, seguido do adjunto adverbial. Por exemplo, na oração, Judite comeu chocolate hoje. É possível identificar o sujeito Judite, o verbo comer, indicando a ação que o sujeito fez, chocolate, que é o complemento do verbo comer, aquilo que a gente chama de objeto, e o hoje, que é o nosso adjunto adverbial, nos indicando quando essa ação aconteceu. Na oração abaixo, hoje Judite comeu chocolate, é possível identificar que algo aconteceu, algo foi alterado naquele padrão frasal da língua portuguesa. Em vez da gente começar pelo sujeito Judite, nós iniciamos pelo adjunto adverbial. De que forma nós avisamos o leitor de que esse padrão frasal foi alterado? Por meio da vírgula. Então, aqui, nós colocamos vírgulas para marcar que algo foi alterado nesse padrão, e não porque nós respiramos. A vírgula, então, ela marca alterações no padrão frasal. Ela serve para marcar alterações entre termos sintáticos e entre orações. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a vírgula entre termos. Para começar, então, a gente tem que lembrar que a vírgula marca a enumeração. Quando eu tenho a oração Judite comeu chocolate, bala, biscoito, há o sujeito Judite, há o verbo comer, há o complemento do verbo, que é chocolate, que é aquilo que a gente chama de objeto, há o também complemento do verbo bala, que também é chamado de objeto, e há também biscoito, que também é complemento do verbo e também é chamado de objeto. Então, é possível identificar que há três termos de mesma função sintática. Nós colocaremos vírgula aqui e vírgula aqui para marcar a separação desses termos, avisando o leitor de que há uma enumeração, ou seja, ele esperava que houvesse apenas um objeto, mas há mais dois. A mesma coisa ocorre na oração. Judite comprou lápis, caneta, borracha. Há o sujeito Judite, há o verbo comprar, e há lápis, que é o objeto, ou seja, o complemento do verbo comprar, caneta, que é o objeto do verbo comprar, também complemento, e a borracha, que também é o complemento do verbo, também chamado de objeto. Ou seja, há três termos de mesma função sintática. De que forma nós avisamos o leitor de que algo aconteceu nesse padrão frasal? Vírgula e vírgula, marcando a separação dos termos. Na oração, Judite comeu chocolate, bala, biscoito, há algo de diferente entre a oração anterior e essa. Por quê, pessoal? Seguimos tendo o sujeito Judite, o verbo comer e os complementos do verbo que nós já vimos. A questão é, a ocorrência do nexo e. Essa conjunção e, ela é diferente, ela tem uma função semântica de sentido diferente dessa vírgula antes do último termo. Enquanto essa vírgula antes do último termo da enumeração indica que a enumeração continua, ou seja, é como se Judite houvesse comprado mais coisas, mas ela só listou aqui lápis, caneta, borracha. Enquanto aqui, a Judite apenas comeu essas três coisas, ou seja, ela só comeu chocolate, bala e biscoito. Aqui, ela comprou mais coisas. Não só a vírgula serve para a enumeração, mas também serve para marcar a supressão verbal. Na oração Judite foi ao teatro, nós temos o sujeito Judite, o verbo ir, e aqui o ao teatro, complemento. Em tu foste ao cinema, nós temos o sujeito tu, o verbo ir e aqui o complemento. O que é que ocorre aqui? Ao mesmo verbo utilizado nas duas orações. É possível, por meio de vírgula, marcar a supressão da segunda ocorrência do verbo.
Por exemplo, Judite foi ao teatro, tu ao cinema. Essa vírgula marca a supressão do verbo ir, que aparecia na mesma oração anterior. Lembrando que só é possível fazer isso quando o verbo é o mesmo nas duas orações e a supressão vai ocorrer na oração imediatamente seguinte. Além de suprimir o verbo, a vírgula vai marcar o uso de expressões intercaladas. Por exemplo, Vladimir cada vez mais estuda. A gente tem o sujeito Vladimir, o verbo estudar, e há algo de diferente, algo entre o sujeito e o verbo, marcando uma alteração do padrão frasal. Cada vez mais é aquilo que a gente chama de expressão intercalada. Se isso não faz parte do padrão frasal, é preciso avisar o leitor. De que forma nós avisamos o leitor? Por meio de vírgula. Lembrando, pessoal, que quando há expressões intercaladas, é muito importante que a gente inicie marcando, por uso da vírgula, essa expressão intercalada e marque o final dessa expressão intercalada. Não é possível colocar apenas a primeira vírgula ou apenas a segunda vírgula. Se a gente colocar só a primeira ou só a segunda, nós estaremos separando o sujeito Vladimir do verbo, e aí sim haverá erro de pontuação. Então, não é possível. Em expressões intercaladas, marca o início da expressão e o final da expressão. A mesma coisa ocorre na oração abaixo. Vladimir, com certeza, estuda. Vladimir é o sujeito, estudar é o verbo. Com certeza, não faz parte do padrão frasal. Também é uma expressão intercalada. De que forma nós avisamos o leitor de que isso não faz parte do padrão frasal? Vírgula marcando o início da expressão intercalada, vírgula marcando o final da expressão intercalada. Então, pessoal, é isso. Nessa aula, nós falamos um pouquinho sobre o uso da vírgula entre os termos. Na próxima aula, seguimos falando da vírgula entre os termos da oração. E é isso. Bons estudos!